Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Santiago, sou estudante de doutorado e a minha dupla é a Isabela Abreu, estudante de mestrado, ambos do programa de pós-graduação em Agronomia e Fitotecnia aqui da UFC. E hoje nós vamos apresentar a aula que tem como tema Fisiologia do estresse hídrico em vegetais superiores. O roteiro da nossa apresentação está estruturado em introdução, respostas fisiológicas das plantas ao déficit hídrico, mecanismo de adaptação ao déficit hídrico, respostas fisiológicas das plantas ao alagamento, mecanismo de adaptação ao alagamento e, por fim, considerações finais. Notem que a nossa apresentação ela foi dividida em 6 tópicos. Eu fiquei responsável pelos 3 primeiros tópicos que vão abordar a temática de déficit hídrico, e os 3 últimos tópicos serão abordados pela Isabelle, falando sobre alagamento. Introdução. Antes de nós começarmos a falar sobre a importância da água para as plantas, bem como quais os efeitos que o déficit hídrico causa nas mesmas, é muito importante que nós saibamos que a Terra ela é coberta por 2/3 de água. Desses 2/3, 97% representa água salgada, que encontra-se em mares e oceanos e não apresenta aptidão para ser utilizada na agricultura e nem para o consumo humano, devido aos seus altos níveis de sais. E os 3% restantes representam a água doce. No entanto, desses 3%, a grande maioria, cerca de 69,6%, encontra-se armazenados na forma de geleiras e calotas polares, 30% representa armazenamento de águas subterrâneas e apenas 0,4% é efetivamente disponível para a utilização de diversas atividades que a requerem. Dentre essas atividades, nós podemos citar como a que mais consome água doce, a utilização da mesma para a agricultura. Isso tanto no Brasil quanto em todo o mundo. Então, a utilização dessa água para a agricultura, ela se mostra necessária, visto que a irrigação é uma das atividades e uma das técnicas que são necessárias para o sucesso agrícola. Estão diretamente relacionadas com o aumento da produtividade das principais commodities que são produzidas e comercializadas em todo o mundo. Vale ressaltar ainda que a distribuição dessa água doce ela não ocorre de forma equitativa. Isso quer dizer que essa distribuição ela ocorre de forma irregular de país para país e região para região. Então, nós temos que algumas regiões há disponibilidade desse recurso em quantidade e qualidade satisfatórias, enquanto que outras regiões essa disponibilidade desse recurso se torna cada vez mais escasso. Aqui no Brasil, como exemplo, nós temos 2 regiões distintas, que é a região norte, que é uma das principais reservatórios de água potável do planeta, e nós temos também a região nordeste. A nossa região nordeste, nós sabemos que a disponibilidade de água é um dos principais fatores que limitam a produtividade agrícola. Isso deve principalmente à precipitação irregular que ocorre ao longo do ano, associado às altas taxas de evaporação que culminam num período seco que ele é desfavorável para a agricultura. Então, na região Nordeste e no semiárido brasileiro como um todo, nós temos 2 épocas distintas do ano, a época seca e a época chuvosa. Como o próprio nome já indica, a época seca é aquela época que a precipitação da chuva é quase zero ou nula. Então, poucos agricultores eles vão realizar o seu cultivo durante essa época seca devido à baixa disponibilidade de água. Já na época chuvosa, é onde a grande maioria dos pequenos e médios produtores do Nordeste realizam seus plantios e retiram da terra os seus alimentos. E a pequena parcela de agricultores utilizam esse período para armazenar água e quando chega na época chuvosa, eles utilizam aquela água que foi armazenada para a agricultura de forma irrigada. Então, vale ressaltar que essa disponibilidade de água aqui,
é apenas uma pequena parcela que tem dinheiro para investimento, tanto na forma de armazenamento de água, quanto na parte de irrigação. Então, diante dessa problemática, dessa distribuição irregular ao longo do ano da água, algumas alternativas estão sendo estudadas. Dentre essas alternativas, nós podemos citar como exemplo a utilização de águas salinas ou salobras na agricultura, isso sempre relacionado também com culturas que são mais resistentes a essa salinidade. E também nós podemos citar a utilização da irrigação com déficit, que nada mais é do que a supressão hídrica em determinado estágio fenológico da planta, sem causar prejuízo econômico para a cultura. Agora nós vamos falar sobre o estresse hídrico em si. O estresse hídrico ele pode ser definido como uma variação da disponibilidade hídrica ambiental que pode causar respostas fisiológicas, bioquímicas e morfológicas de forma negativa. Além disso, essas respostas elas são a todos os níveis funcionais da planta, podendo ser inicialmente reversíveis quando o estresse ele é temporário, mas elas podem se tornar permanentes quando o estresse hídrico ele é muito severo ou prolongado. Então, de certa forma, o estresse hídrico ele pode ser dividido em déficit hídrico e alagamento. Ambos são prejudiciais para o desenvolvimento vegetal. Na primeira parte dessa apresentação, nós vamos se atentar para o déficit hídrico. Em seguida, a Isabela ela vai falar um pouco sobre o alagamento e o excesso de água na agricultura. Mas, de antemão, o déficit hídrico nada mais é do que a ausência ou baixa disponibilidade de água para a agricultura. Dessa forma, as plantas elas não vão conseguir desempenhar perfeitamente o seu papel fisiológico e bioquímico, limitando dessa forma o crescimento e a produtividade da cultura. Essa é uma característica muito comum das regiões áridas e semiáridas, como, por exemplo, aqui na região do Nordeste. Mas por que nós devemos estudar o déficit hídrico? Porque dos principais fatores que limitam a produtividade agrícola, a água é o mais abundante e, ao mesmo tempo, o mais limitante. Ele é um constituinte essencial do tecido vegetal, representando cerca de 50% da matéria fresca de plantas lenhosas e 80% a 90% da matéria fresca de plantas herbáceas, sendo de crucial importância no metabolismo vegetal e nas respostas fisiológicas, bioquímicas e morfológicas. Então, de modo geral, quando a planta está sob déficit hídrico, ela tende a reduzir a sua turgescência celular, visando reduzir a perda de água para a atmosfera. Ela aumenta a produção de osmorreguladores e tudo isso vai causar uma redução no crescimento, nas trocas gasosas e na produtividade da cultura. Como é que a água ela se movimenta no interior da planta? Então, de modo geral, a água ela se movimenta de um local de maior potencial hídrico para um local de menor potencial hídrico. Então, inicialmente, a água que se encontra no solo, ela se movimenta até a raiz através de uma diferença de concentração, que é por osmose. Então, a água ela entra na raiz por osmose, mas quando ela chega na raiz, ela pode seguir 3 caminhos distintos, que é o simplasto, onde a água ela se movimenta da raiz até o cilindro central, utilizando os plasmodesmas, o apoplasto, onde a água ela se movimenta pelos espaços intercelulares, e o transmembranar, onde a água atravessa célula por célula até chegar no cilindro central. Independente de qual das 3 rotas a água ela seguiu, quando ela chega no cilindro central, ela vai encontrar uma camada de suberina que vai impedir a entrada dela para o cilindro central. Então, ela só vai entrar no cilindro central via transmembranar. Quando ela chega no xilema, quando ela chega no cilindro central, rapidamente essa água ela é translocada via xilema por fluxo em massa. Isso é ocasionado devido a uma diferença de potencial que é ocasionado
pela abertura estomática. À medida que o estômago ele abre para um influxo de CO2 atmosférico, essa abertura estomática vai permitir, como consequência, a perda de água, que vai ocasionar uma redução drástica no potencial hídrico da folha, que, por sua vez, vai favorecer a ascensão da coluna de água. E devido às propriedades da água de coesão e de tensão, essa coluna de água ela vai se movimentar da raiz até a parte aérea. Essa teoria ela é conhecida como teoria tensão-coesão. Mas por que a água ela se movimenta no interior da planta, né? Ela se movimenta justamente para participar de processos que são fundamentais para o desenvolvimento vegetal, tanto metabolicamente quanto também processos ativos, como a fotossíntese. Então, a água ela está diretamente relacionada com o processo de fotossíntese, bem como no processo de armazenamento e transferência de energia. Por quê? Nós sabemos que a fotossíntese ela é dividida em duas etapas, a etapa fotoquímica e a etapa bioquímica. Eu vou me atentar para a etapa fotoquímica porque é onde a reação ocorre através da água. Então, basicamente, há uma ação primária da água para o início das reações da fotossíntese. Mas também na etapa bioquímica, ela vai participar de forma secundária, visto que na etapa bioquímica há necessidade do influxo do CO2 atmosférico e para isso as plantas precisam estar com o estômago aberto, precisam de água. Então, como ocorre essa participação da água aqui na etapa fotoquímica? A etapa fotoquímica ela é realizada através de dois fotossistemas, que é o fotossistema 1 e o fotossistema 2, que nada mais são do que fotossistemas que possuem clorofila. Então, a reação inicia-se no fotossistema 2 e é basicamente o seguinte: a energia solar ela incide sobre essa molécula de clorofila que se excita e ela passa essa energia de uma molécula para outra para entrar em seu estado basal novamente, passando essa energia de uma para a outra até chegar aqui no centro de reação, que é a P680. Essa P680, quando recebe essa energia, ela perde essa energia na sua forma de elétron, perde na forma de orbital. Então, à medida que esse elétron aqui é perdido pela P680, ele é rapidamente capturado pela plastoquinona. Então, nós temos aqui que o P680 perdeu tanto o elétron quanto aquela energia que ele absorveu da luz solar, se tornando, então, um agente redutor muito, muito forte, que é capaz de quebrar a molécula de água através de uma reação que é denominada como fotólise da água. Então, essa é a reação crucial que a água participa, que é a fotólise da água, que nada mais é do que a quebra da molécula de água para a liberação de elétron. E à medida que duas moléculas são liberadas, que o elétron é liberado, duas moléculas de água são quebradas, elas vão liberar para dentro do lume 4 moléculas de hidrogênio e formar uma molécula de oxigênio que vai ser rapidamente liberada para a atmosfera. Então, esse é um processo também que é crucial para a sobrevivência humana, que é a formação do oxigênio. Então, a água ela participa tanto na liberação de elétrons quanto na formação de oxigênio. São dois processos fundamentais para a fotossíntese e para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Então, voltando aqui para a reação de transferência de energia, a plastoquinona ela pegou esse elétron aqui. Quando ela recebe esse elétron, ela tem energia suficiente para prender H+, que está fora do lume, e à medida que esse elétron ele é transferido para o citocromo B6F, aquele H+, que ela prendeu, ela vai liberar para dentro do lume. A mesma coisa vai acontecer no citocromo. O citocromo, ele prendeu H+, depois que ela recebeu o elétron, prendeu H+, que está fora do lume, e à medida que esse elétron é transferido para a plastocianina, ele é rapidamente jogado para dentro do lume. E esse bombeamento de H+ para dentro do lume, ele é muito importante para a formação do ATP, e eu vou explicar para vocês um pouco mais na frente. Mas voltando aqui para a plastocianina, quando a plastocianina prende esse elétron do citocromo,
ela perde afinidade com ele e começa a ter afinidade com o fotossistema 2, fotossistema 1, que aqui acontece basicamente a mesma reação. A luz solar incide sobre as moléculas de clorofilas que se excitam, transfere essa energia para voltar ao seu estado basal para a P700, que é o centro de reação do fotossistema 1. Quando a P700 recebe essa energia, ela libera um elétron que é rapidamente capturado pela ferredoxina. Ela perde esse elétron que ela se torna um agente redutor forte, mas não tão forte que é capaz de quebrar a molécula de água, mas ele tem força suficiente para pegar aquele elétron que foi capturado para a plastocianina. Então ele pega esse elétron da plastocianina para voltar ao seu estado basal. Isso é um ciclo. Então, voltando aqui para a parte de transferência de elétron aqui do fotossistema 1. À medida que a ferredoxina prendeu esse elétron, ele vai ter energia suficiente para prender H+, que está fora do lúmen, e bombear novamente para dentro do lúmen. E aqui, quando ela transfere essa energia para o NADP-redutase, nós temos a primeira reação de redução, que é a formação do NADPH através da molécula de NADP+, e uma molécula de hidrogênio. Então, formando então um NADPH, que é uma molécula energética que é mais fácil de ter translocada na planta. Então, agora nós vamos para a segunda parte, que é a produção de ATP. Como eu falei para vocês, aquela liberação de H+ dentro do lume era muito importante nessa etapa. Por quê? Porque ela vai criar um gradiente elétrico e químico que, por sua vez, vai gerar uma força motriz de prótons que vai movimentar a ATP sintase. À medida que o H+, que está dentro do lume, ele sai para fora, essa ATP sintase se movimenta, prendendo um ADP e um íon fosfato, fosforilando e formando um ATP. Então, nós temos aqui a formação dessas moléculas energéticas. Então, nós temos que tanto o ATP quanto o NADPH, moléculas energéticas, são produzidas na etapa fotoquímica e são enviadas para a segunda etapa da fotossíntese, que é o ciclo de Calvin-Benson ou etapa bioquímica. Lá, como eu falei, a água ela vai participar de uma forma secundária, tanto metabolicamente, mas também ela vai participar na forma de abertura estomática, permitindo a abertura estomática da planta. E no ciclo de Calvin, ela tem como objetivo formar os açúcares que são cruciais para qualquer processo vital da planta. Mas como a água ela afeta os processos fisiológicos da planta? De modo geral, quando a planta ela se encontra com status hídricos adequado, como mostra aqui a figura à direita, nós podemos observar que a planta está bem hidratada. As permeases elas vão permitir de forma ativa o bombeamento de potássio para dentro das células guardas, que por sua vez esse bombeamento ele vai causar uma pressão osmótica maior, permitindo assim uma maior absorção de água, fazendo com que as células guardas elas se tornem túrgidas, elas absorvam mais água, se tornem túrgidas e assim faz com que os estômatos se abram. No entanto, quando a planta está sob déficit hídrico, como essa imagem aqui à esquerda, uma das primeiras respostas ao déficit hídrico é a formação do ABA. O ABA ele é produzido em toda a planta, mas principalmente nas raízes. Então, o ABA ele é produzido principalmente nas raízes, ele é rapidamente translocado via floema para a parte aérea, e à medida que ele chega na parte aérea, esse ABA ele vai impedir a ação das permeases, que fazem aquele bombeamento de potássio que eu falei para vocês, e isso vai fazer com que as células elas não se tornem túrgidas e o poro estomático continue fechado. Dessa forma, isso vai limitar drasticamente as trocas gasosas, principalmente a fotossíntese e a transpiração. E, de modo geral, o déficit hídrico ele pode causar efeitos primários e efeitos secundários na planta. Em relação aos efeitos primários, nós podemos citar como exemplo a redução do potencial hídrico, a desidratação celular e a resistência hidráulica. Em relação à redução do potencial hídrico,
isso é uma consequência da perda de água. Como a planta não tem de onde tirar a água do solo, né, ela vai fazer o quê? Ela vai necessitar abrir os seus estômatos, mesmo que em menor porcentagem para a realização de processos fisiológicos, e isso vai demandar uma certa quantidade de água, e como ela não tem de onde retirar a água, ela vai reduzir o seu potencial hídrico. Isso vai causar uma desidratação celular, que, como eu falei para vocês, essa desidratação celular ela pode ser reversível a princípio, quando o estresse ele é temporário, mas quando esse estresse ele é muito severo ou muito prolongado, essa desidratação celular ela vai ocasionar a quebra da coluna de água. Como assim? Quando você vai viajar ou quando você passa alguns dias longe de casa, né, uns 3 dias, e você não consegue irrigar sua planta. Você chega da viagem, coloca água, rapidamente você observa que a planta ela se recupera. Mas quando isso você passa mais de uma semana, 2 semanas, e não consegue irrigar a planta, quando você coloca água, ela não vai conseguir se recuperar porque aquele estresse ele foi muito severo, a coluna de água já quebrou e não tem mais jeito. Então, nós dizemos que a planta ela entrou em ponto de murcha permanente. Isso vai influenciar diretamente a resistência hidráulica. Essa resistência hidráulica aqui, ela refere-se à maior resistência que o xilema tem a suportar tensões que estão relacionadas com essa coluna de água. Quanto maior resistência, isso quer dizer que maior estresse a planta está passando e maior resistência também ela começará a adquirir em relação ao déficit hídrico. Já os efeitos secundários, nós podemos citar alterações fisiológicas e bioquímicas, alterações estruturais e perturbações no desenvolvimento. Essas alterações fisiológicas e bioquímicas estão relacionadas com o fechamento estomático. A planta ela fechou seus estômatos, ela vai reduzir consequentemente as suas trocas gasosas, irá começar a produzir mais osmorreguladores visando reduzir esse estresse hídrico. Isso vai acabar causando alterações estruturais nessa produção de açúcares e de osmorreguladores, causando então perturbações no desenvolvimento, principalmente no crescimento e na produtividade da planta. Vale ressaltar ainda que tanto os efeitos primários quanto secundários estão intimamente correlacionados. E diante disso, eu trouxe só uma imagem aqui de um experimento realizado na Embrapa 2020, que mostra basicamente isso. Nós temos aqui plantas de sorgo, que é uma planta C4, sob estresse hídrico e com irrigação plena. Então, nós temos aqui que, mesmo o estresse hídrico, ele não sendo causando uma desidratação celular muito severa, a planta ela não entrou em ponto de murcha permanente, como vocês podem observar, mesmo esse estresse hídrico sendo um pouco menos severo, ele causou uma restrição máxima da produtividade. Como vocês podem observar aqui, com irrigação, ele está produzindo muito bem, enquanto que no estresse hídrico, essa produtividade aqui ela foi muito reduzida. Isso deve principalmente ao investimento de fotoassimilados da planta na raiz e esses fotoassimilados para a produção, que chegam para a produção, eles vão ser sempre em menor quantidade, já que a planta ela não vai conseguir fotossintetizar bem. Para que nós possamos entender de uma forma mais prática, eu trouxe aqui um artigo de 2016, que foi publicado na South Africa Journal of Botany, que tem como autoria Rivas e colaboradores, intitulado como A Tolerância Seca em Espécies de Feijão Calpi, é impulsionada pela menor sensibilidade das trocas gasosas ao déficit hídrico e a rápida recuperação da fotossíntese. Então, eu trouxe aqui esse artigo para que nós possamos ter uma noção prática de como acontecem essas respostas. O trabalho, ele teve como objetivo explorar fisiologicamente os mecanismos que contribuem para a tolerância seca em duas cultivares de feijão calpi com diferentes sensibilidades ao déficit hídrico. Então, em o que refere-se ao metodologia, adotou-se um delineamento experimental inteiramente quasalizado em um esquema fatorial 2x2,
sendo 2 cultivares que foram utilizadas, a Pingo de Ouro e a Santo Inácio. E como vocês vão poder observar durante os resultados do artigo, nós podemos observar que o Pingo de Ouro ele foi mais tolerante do que a Santo Inácio e ela, por sua vez, ela se mostrou mais sensível. Então, esse foi o primeiro fator dos cultivares. E 2 regimes hídricos, um irrigado ou controle, né, onde as plantas permaneceram irrigadas durante todo o experimento, e com a imposição desse déficit hídrico. As plantas elas foram cultivadas em vasos com capacidade de 10 kg, com o solo dentro. Elas foram mantidas irrigadas diariamente até os 35 dias após a germinação. Após esse período, houve um período de supressão hídrica, onde as plantas elas não foram irrigadas, parte do experimento, né, as que foram submetidas à imposição do déficit, passaram 10 dias de estresse. E após esse estresse, houve 5 dias após a reidratação, para ver se a planta ela conseguia se recuperar daquele estresse que sofreu. As variáveis avaliadas fisiológicas foram condutância estomática, fotossíntese, eficiência máxima do fotossistema 2, quenting fotoquímico, taxa de transporte de elétrons e atividade alternativa de dissipação de elétrons. Ambas elas foram obtidas através do IGA. Já no que refere-se às variáveis bioquímicas, nós temos que foram determinadas proteínas solúveis totais, aminoácidos livres totais, bem como açúcares solúveis e o amido, ambas utilizando essas metodologias que eu estou mostrando para vocês, através do espectrofotômetro. Vale ressaltar que para a análise bioquímica foram feitas 2 coletas. A primeira coleta refere-se ao máximo estresse, quando a planta ela estava sob 10 dias de estresse, e a segunda coleta após 5 dias de reidratação. Então, nós temos aqui os resultados referente à fotossíntese e à condutância estomática. Eu trouxe esses 2 gráficos porque eles estão intimamente correlacionados, e isso vai ser facilmente perceptível quando vocês observarem os resultados. Nós temos primeiro aqui a condutância estomática e as 2 cultivares, Santo Inácio e Pingo de Ouro. Pretinho significa que a planta estava sob controle. Nós vamos nos atentar para as plantas que estavam sob estresse hídrico, que são essas em branco, tá certo? Então, nós podemos observar o quê? Que para a cultivar Santo Inácio, a partir do 2º dia de déficit hídrico, de supressão hídrica, houve um decréscimo significativo dessa variável aqui ao longo da aplicação do estresse. Chegando aqui no 3º dia, nós podemos observar uma diferença muito grande em relação a cultivar Pingo de Ouro, tanto para a condutância estomática quanto para a fotossíntese, visto que estão intimamente relacionadas. Notem que para Pingo de Ouro, essa condutância estomática só começou a decrescer a partir do 4º dia após a imposição do déficit hídrico. E quando chegou aqui no 5º dia de imposição, mesmo os valores de condutância estomática se aproximando da Santo Inácio, a Pingo de Ouro ela conseguiu realizar uma maior fotossíntese, indicando que ela foi mais eficiente nesse processo fisiológico. Porém, com a imposição máxima do déficit, que no caso foi 10 dias de imposição, nós podemos observar valores bem próximos de zero, indicando que a planta estava sob estresse máximo. E após os 5 dias de reidratação, tanto para a condutância estomática quanto para a fotossíntese, nós podemos observar que ambas as cultivares elas se recuperaram a nível das plantas controle. Já para a eficiência máxima do fotossistema 2, bem como o quenting fotoquímico, nós podemos observar o quê? Que, novamente, a cultivar Santo Inácio, ela reduziu seus parâmetros bem mais rápido quando comparado com a Pingo de Ouro. Quando nós observamos aqui a eficiência máxima do fotossistema 2, vocês tentam lembrar daquela imagem que eu mostrei para vocês lá da etapa fotoquímica, né, que é onde tem a realização
da fotólise, tem a transferência de elétron, tudo isso faz parte do fotossistema 2. Então, quando eu falo de eficiência máxima, quer dizer que ele está intimamente relacionado com a fotossíntese. Então, nós podemos observar que houve uma redução a partir do segundo dia, após a imposição do déficit, né? Chegando aqui no terceiro dia, já tinha uma diferença significativa em relação a pingo de ouro. Isso refletiu também no quenching fotoquímico. E à medida que a imposição do déficit foi sendo acentuado, houve o decréscimo para ambas as cultivares, chegando aqui no 10º dia de imposição, com valores bem próximos uma da outra. E após esse período de reidratação, nós podemos observar que as plantas se recuperaram bem após esse período de reidratação, indicando que elas não tinham entrado em ponto de murcha permanente. Já para a taxa de transporte de elétrons e a atividade alternativa de dissipação de elétrons, nós podemos observar novamente o quê? Lembre-se que essa taxa de transporte de elétron, ela também está relacionada com a etapa fotoquímica. Vocês viram que tem aquelas cadeias de transporte de elétron, né? Se eu tenho uma taxa de transporte de elétron adequada, ela se torna regular. Quando há alguma discrepância na fotossíntese, nós temos uma redução dessa taxa de transporte de elétrons. E essa dissipação, ou esse período que passa de forma mais, como posso dizer, negativa, essa taxa de transporte de elétron excessiva vai causar um aumento nas espécies reativas de oxigênio, vão acabar formando espécies reativas de oxigênio, e para isso a planta ela precisa rapidamente ativar a dissipação desses elétrons. Por esse motivo que essas duas variáveis também estão bem intimamente correlacionadas. Então, novamente aqui, a partir do segundo dia da imposição do déficit hídrico, a cultivar Santo Inácio, ela já apresentava uma diferença significativa muito grande da pingo de ouro, que estava sob estresse. E após esse segundo dia de imposição, houve decréscimo bem significativo para ambas as cultivares. Mas notem que essa redução drástica da taxa de transporte de elétron, enquanto que na Santo Inácio foi com 3 dias, da pingo de ouro só foi a partir do 5º dia e nem foi tão drástica, ela foi mais equivalente. Então, essa redução aqui demonstra que, a partir do segundo dia aqui de imposição do déficit, a Santo Inácio ela já estava com uma redução significativa da sua taxa de transporte de elétron, chegando aqui no máximo estresse com um valor bem próximo da outra. Após a reidratação, houve recuperação desses valores a nível de controle. Como tinha menor quantidade de transporte de elétron durante a fotossíntese, consequentemente, houve maior acúmulo e, consequentemente, essa cultivar ela teve que aumentar a dissipação desses elétrons de forma alternativa para não causar problemas e danos com espécies reativas de oxigênio, tá certo? Então, por esse motivo aqui, ela apresentou uma diferença significativa em relação a essa elevação da atividade alternativa e de dissipação de elétrons, chegando aqui no terceiro dia com uma diferença muito gritante para a cultivar pingo de ouro. A cultivar pingo de ouro, ela só teve essa aumento na atividade alternativa a partir do 5º dia, batendo com valores aqui, né, da redução da taxa de transporte de elétrons, e esse aumento aqui, ele foi bem mais complacente quando comparado com a cultivar Santo Inácio, que teve, após esse período, uma redução, chegando no final da reidratação com valores bem próximos da condição de controle. No que diz respeito às variáveis bioquímicas, nós podemos observar o quê? Para o açúcar solúvel, primeiramente vou explicar aqui como é que essa tabela está. Nós temos 2 coletas, né, de análise bioquímica, no máximo estresse, que são 10 dias após o estresse, e 5 dias após a reidratação. Então, são 2 momentos, né?
as duas cultivares que estavam tanto sob controle quanto estresse, tá certo? Então, nós temos aqui que para o açúcar solúvel, nós podemos observar que quando a planta estava sob máximo estresse hídrico, apenas a cultivar Santo Inácio, que estava sob condições de estresse, ela apresentou uma maior produção de açúcar solúvel. Isso indica que essa planta ela sofreu mais o déficit hídrico quando comparado com a pingo de ouro. Nós podemos observar que esse açúcar solúvel aqui se manteve estável, a produção. Já após a reidratação, aconteceu o contrário, quando, ao invés da pingo de ouro, né, que ela rapidamente ela manteve os seus valores de açúcar solúvel, já que ela não precisava investir na produção de açúcar solúvel, ela rapidamente investiu em outro processo, como, por exemplo, na produção de folhas e etc. Enquanto que na Santo Inácio, que estava sob estresse, essa recuperação ela foi reduzida, os valores de açúcar solúvel foram reduzidos, indicando que ela, mesmo após a reidratação, ela não estava completamente recuperada. Já para os aminoácidos livres totais, proteína solúvel total e concentração de amido, nós podemos observar o quê? Que independente da cultivar, tanto a pingo de ouro quanto a Santo Inácio, independente da cultivar, quando a planta estava sob estresse hídrico, ela produziu mais esses osmorreguladores, tentando assim reduzir os efeitos deletérios da salinidade. Aliás, do estresse hídrico, tá certo? E quando elas se encontravam em condições de controle, elas não apresentaram diferença estatística para nenhuma das variáveis avaliadas. A mesma coisa aconteceu quando as plantas elas foram reidratadas. Isso indica que através dessas respostas fisiológicas e bioquímicas, que a cultivar pingo de ouro, ela foi mais tolerante ao déficit hídrico, justamente por manter esses parâmetros fisiológicos mais estáveis, bem como se recuperar de uma forma mais adaptada e acessível. E como resposta aos processos de déficit hídrico, né, nós temos também algumas adaptações, alguns mecanismos de adaptação, eles são ativados. Dentre eles, nós podemos citar algumas mudanças fisiológicas e fenotípicas. Dentre as mudanças fisiológicas e bioquímicas, nós podemos citar ajustamento osmótico, que refere-se tanto na produção de osmorreguladores, como também na abertura e fechamento estomático, ativação de sistema antioxidativo, visando a redução, né, de parâmetros como, por exemplo, um maior acúmulo de elétrons nas células, de forma que não venha causar esses prejuízos. Então, para reduzir esses prejuízos, há uma ativação desse sistema antioxidativo, a produção de chaperonas, que são proteínas que estimulam a adaptação ao déficit hídrico, e também tudo isso vai influenciar no controle da abertura estomática. Quando a planta ela está sob estresse e apresenta um maior controle dessa abertura, ela vai reduzir essa perda de água para a atmosfera. Já no que diz respeito às mudanças fenotípicas, é muito importante salientar que essas mudanças elas não são a curto prazo, sempre a médio e a longo prazo. Mas, de um modo geral, elas podem estar diretamente associadas com a redução da área foliar, visto que, à medida que essa área foliar ela é diminuída, juntamente com essa redução da folha e da área foliar, há uma redução da quantidade de estômatos. Por sua vez, vai haver uma redução na perda de água para a atmosfera. Outra adaptação é a presença de tricomas e cutículas, que é muito comum de espécies aqui da região Nordeste, né? Tanto para evitar a herbivoria, como também como algumas alternativas para reduzir a perda de água. E outra característica muito comum para as plantas que estão sob estresse é um aumento da razão raiz parte aérea. Então, a planta ela vai investir basicamente seus fotoassimilados na produção do sistema radicular e também na produção, visando manter a sua posterioridade através da próxima geração. Então,
mesmo sabendo que a produtividade ela vai ser bem diminuída em relação à planta que está sobre condições hídricas adequadas, essa é uma estratégia para manter a sobrevivência da cultura. Então, tanto o aumento do sistema radicular, quanto também a elevação dessa quantidade de fotossimilados para o mesmo, são alternativas de adaptação das plantas que estão sob estresse. Além disso, nós temos também que outra adaptação é o escape à seca, que diferente do que a imagem indica, né, como as plantas elas não conseguem se movimentar, elas tendem a modificar o seu metabolismo, visando completar o seu ciclo de vida em tempo reduzido, e para que isso ocorra, elas precisam apresentar um maior investimento de fotossimilados, tanto para o sistema radicular, quanto para a produção. Isso deve-se principalmente na formação de órgãos reprodutivos. Esse maior investimento ele vai causar uma redução no crescimento e no desenvolvimento vegetal como um todo, porém, por essa planta completar o seu ciclo mais rápido, ela vai transpirar menos em relação ao tempo, e isso vai aumentar a eficiência do uso da água. Por fim, mas também não menos importante, nós temos também a adaptação das plantas em relação ao metabolismo de fotossíntese, que no caso é o metabolismo ácido das crassuláceas, que são a fotossíntese do tipo CAM. Mas para que nós possamos entender esse metabolismo aqui, vocês precisam entender também em relação ao metabolismo C3 e ao C4, que eu vou tentar explicar de forma resumida. Nas plantas C3, a fixação do CO2 atmosférico ele acontece basicamente através da ação da enzima aqui rubisco, que é a principal enzima vegetal referente à fotossíntese. No entanto, a rubisco ela apresenta tanto afinidade com o CO2 quanto o O2, e isso acaba reduzindo a eficiência fotossintética, causando então a fotorrespiração. Então, quando a rubisco ela, ao invés de fixar o CO2 atmosférico, ela fixa o O2, isso vai causar uma perda em relação à formação de produtos de fotoassimilados. Já na planta C4, nós temos a ação conjunta da pepcarboxilase e da enzima rubisco. No entanto, elas atuam de forma espacial distanciada. Como assim? Elas atuam em locais distintos. Primeiramente, a pepcarboxilase ela vai atuar próximo das células do mesófilo, que por sua vez a pepcarboxilase ela tem muito mais afinidade com CO2 do que a rubisco. Então, ela prende esse CO2 atmosférico e, após a sua utilização, né, com a molécula de piruvato, fazendo com que o mesmo ele seja rapidamente descarboxilado próximo das células da bainha do feixe, onde há a presença da rubisco, que, por sua vez, como está muito próximo do CO2, ela não vai errar, e assim ela vai conseguir utilizar esse CO2 atmosférico perfeitamente aqui no ciclo de Calvin, que é a etapa bioquímica para a produção de açúcares. Diferentemente das plantas C4, que há uma diferenciação espacial, as plantas CAN elas não têm essa diferenciação espacial. No entanto, essa divisão ela é temporal. Como assim? Nós sabemos que as plantas CAN elas possuem um metabolismo bastante comum de plantas cactáceas, que são plantas que apresentam, além de tudo, outras características que facilitam a manutenção do status hídricos, como, por exemplo, uma cutícula muito espessa, algumas com presença de espinhos. Isso vai reduzir a perda de água. Mas, de modo geral, como é que vai acontecer essa fotossíntese da planta CAN? Primeiro, a pepcarboxilase ela vai atuar durante a noite, porque como a temperatura desses locais ela é muito alta, à noite essa temperatura ela tende a baixar. Então, a planta ela consegue abrir seus estômatos,
E à medida que ela fixa o CO2 atmosférico, ela vai transformar esse primeiro produto no malato. O malato, por sua vez, ele é armazenado no vacúolo da planta, isso durante toda a noite. No primeiro raio de sol, quando incide sobre a planta, o estômago fecha e entra também em ação a enzima rubisco. Nós temos aqui também, juntamente com a percarboxilase. Então, esse malato que foi armazenado no vacúolo, ele é exportado, descarboxilado, e a enzima rubisco utiliza o CO2 do mesmo para a utilização no ciclo de Calvi. Por esse motivo, as plantas CAN elas apresentam uma maior eficiência fotossintética em relação às plantas C3 e C4. Então, pessoal, basicamente essa era a minha parte, falando sobre o estresse hídrico, né, na parte de déficit hídrico, e a segunda parte vai ficar a cargo da minha amiga Isabela Abreu. Eu passo a palavra agora, certo? Muito obrigado.